falar então de alguns temas que estão relacionados com astronomia. Tá? O primeiro deles diz respeito a imagens do Sol embaixo das árvores. Vocês estão vendo aqui uma fotografia da calçada no corredor do Instituto de Física, lá no campus do Vale da URGS. E a gente vê aí manchinhas redondas. A calçada está populada de manchinhas redondas. Interessante que as pessoas caminham embaixo das árvores, né? E não se dão conta, muitas vezes, desse fato, porque não é só nesse lugar aqui que está acontecendo essas manchinhas redondas. Tá? Vocês, nesse momento, vocês enxergam muitas manchinhas redondas, tá? Algumas mais brilhantes, tá? Como, por exemplo, essa aqui, tá? E outras mais escuras, tá? Mas todas elas têm aproximadamente o mesmo tamanho. Tá? Aqui vocês veem um caminho embaixo das árvores no Parque da Redenção. Tá? Também o chão está populado de manchinhas redondas. Tá? Eu coloquei os óculos aqui no chão, tá? Para a gente ter uma ideia do tamanho dessas manchas. Tá? Nesse lugar aqui, elas têm tamanho aproximado da lente dos óculos. Em alguns lugares, vocês vão ver muitas manchas superpostas. Né? Aqui assim, ó, tá? Tem muitas manchas superpostas, a gente não consegue mais discernir uma da outra. Tá? Mas em alguns lugares dá para ver bem, com bastante detalhe, as manchas arredondadas. Tá? E isso aí, à primeira vista, é estranho, né? Porque como é que tem mancha redonda no chão se a luz está passando entre as folhas das árvores? Tá? Essa luz está chegando aí no chão e está passando entre as folhas das árvores e, obviamente, os buracos entre as folhas das árvores não são redondos. Tá? Ó, aqui outro local. Tá? Aqui as manchas são maiores, dá para ver pelo tamanho dos óculos. Tá? E aqui elas são pequenininhas. Tá? Elas são pequenininhas. Bom, o que são essas manchas? Cada uma dessas manchinhas aqui é uma imagem do Sol. Tá? Eu vou argumentar um pouco sobre isso. Tá? Lembrando uma coisa que possivelmente todo mundo já viu ou já ouviu falar, que é a câmara escura com orifício. Tá? Basta a gente ter uma câmara escura e um pequeno orifício na parede da câmara, né? E na outra parede, de frente, aparece uma imagem do objeto que está na frente da câmara escura com orifício. A câmara escura com orifício é um instrumento óptico, acho que o mais simples que a gente pode imaginar. Tá? E, aliás, a câmara escura ela está presente também nos olhos dos animais. Tá? Existem cerca de, acho que 40 tipos diferentes de olhos no reino animal. Alguns, no lugar do orifício, tem uma lente, que é o olho nosso, dos mamíferos em geral. Mas existem alguns animais que têm um olho que é basicamente só uma câmara escura. Bom, mas então, basta eu ter um pequeno orifício e aparece aqui adiante uma imagem já da coisa que está na frente do orifício.
Bom, agora vocês podem imaginar que o orifício é um buraquinho onde a luz do sol passa. E aí, o que vai aparecer aqui embaixo, na verdade, é uma imagem do disco solar. Tá? Então, essa é a teoria que está subjacente a esse efeito interessante. Tá? E o interessante é que as pessoas não percebem, até porque as pessoas não estão preparadas para enxergar essas manchas redondas no chão, já que é completamente contraintuitivo que vá aparecer manchas arredondadas quando a gente caminha embaixo das árvores. Qual é a condição para aparecer a manchinha redonda? Tá? Tem uma condição. O buraquinho, por onde está passando a luz do sol, ele deve ser pequeno comparado com a distância onde a luz está chegando. Tá? Quer dizer, eu tenho um buraquinho, a luz passa por ali. Se essa distância for a distância que separa o orifício do lugar onde a luz está chegando, lá no chão, se o orifício for muito menor do que essa distância, a gente está na condição de obter uma imagem do Sol. Então, não é qualquer orifício na copa das árvores, tá, que produz a mancha redonda. Tá? Mas é bastante comum eles haver orifícios preenchendo essa condição. Tá? Então, quando essa condição está preenchida, a gente enxerga lá no chão uma mancha redondinha, que é a imagem do disco solar. Bom, dá para demonstrar, e aí entra um pouquinho de geometria, tá? Que para cada metro de distância entre o orifício e o lugar onde eu vejo a mancha, a gente tem 0,9 centímetros de diâmetro. Portanto, por exemplo, se eu estiver olhando uma mancha que tá acontecendo porque a luz do sol está passando num orifício que está a 5 metros do local onde eu vejo a luz chegar, tá? É só multiplicar esse 5 por 0,9, e isso me dá uma ideia do tamanho da mancha. Ela vai ter aproximadamente 4,5 centímetros de diâmetro. Esses números aqui não são tirados da cartola, né? Eles envolvem um pouquinho de geometria, geometria essa que tem subjacente também o tamanho do Sol para nós. Né? O tamanho do disco solar é aproximadamente 0,5 graus, né, para um observador na Terra. Bom, e daí, gente, voltando para aquela foto original, tá? Eu dizia logo no início que as manchinhas aqui são todas elas aproximadamente com o mesmo tamanho. Tá? Por que será que elas têm o mesmo tamanho? Porque o lugar lá em cima, na copa das árvores, onde a luz está passando, está equidistante da calçada. Tá? E aí as manchinhas vão ser iguais, tá? Entre si, porque os espaços entre as folhas, tá, estão lá alguns metros, tá, mas cada um daqueles espaços é mais ou menos na mesma distância dessa calçada. Tá, e por isso a gente vai ver as manchinhas todas aqui com o mesmo tamanho, já que o tamanho da mancha depende da distância. Tá? Mas como está tudo lá a mesma distância, as manchinhas vão ser com o mesmo tamanho. Só que vão ter manchinhas mais vivas, tá? Como, por exemplo, essa aqui, tá? E outras bem apagadas. Tá? E por que isso? Porque aí entra o tamanho do orifício. Se o orifício for um pouquinho maior, passa mais luz, a mancha é mais brilhante. Mas o interessante é que isso não afeta praticamente em nada o tamanho da mancha. Um orifício um pouquinho maior
tá? Não determina uma mancha maior, determina simplesmente uma mancha mais iluminada. Tá? Para ter uma mancha maior, o orifício tem que estar mais distante da calçada. Tá? Se eu pegar um orifício mais distante da calçada, tá? Aqui na calçada vai aparecer uma mancha maior. Tá? Aqui eu mostro para vocês uma coisa que acontece aqui na minha casa. Depois eu mostro o orifício. Tem um orifício numa porta, a luz do sol passa por esse orifício e incide em cima desse armário, tá? E a gente vê aí uma mancha bem redondinha que é a imagem do sol, tá? Em cima desse armário. Tá? Aqui mais de perto. Tá? Aqui eu fiz uma fotografia que eu colei aqui do lado, para ver o orifício. O orifício tem forma retangular. Tá? Ele tem a forma retangular, é um pequenininho retângulo que está a alguns metros de distância desse local aqui onde a luz está chegando, e aí está preenchida a condição para aparecer a imagem do Sol. Bom, se isso é verdade, gente, tá? Se realmente essas manchas são imagens do Sol, então, durante um eclipse solar, essas manchas devem ter a forma do disco solar eclipsado. Tá? Então, a ideia é a seguinte: normalmente o Sol está lá todo descoberto e aparece a manchinha redonda. Durante um eclipse solar, tá? É só uma parte do Sol, tá? Que está no céu, porque o restante foi coberto pela Lua. Tá? Aí, aqui no chão, deve aparecer uma manchinha com a forma do disco solar eclipsado. Essa forma tem um nome, inclusive, geometricamente, essa forma é chamada de luna. Tá? As manchas vão ter, então, formas de lunas. Eu queria... eu já tinha visto muitas fotografias durante eclipses, mas eu nunca tinha visto isso. Aí houve um eclipse, tá? No dia 11 de setembro de 2007. Tá? 11 de setembro de 2007, um eclipse parcial aqui em Porto Alegre. E ele aconteceu às 8h30 da manhã, e eu, então, às 8h30 da manhã, estava no campus do Vale da URGS, tá, fazendo fotos. Tá? O Eloir conhece bem essa parede aqui, e o Fabrício também, é a parede dos laboratórios, do prédio dos laboratórios de ensino do Instituto de Física. E aí vocês conseguem discernir, tá, as manchas em forma de luna em cima da parede. Tá? Ok? Está cheio de manchinhas. No outro dia, quando não tem eclipse, essas manchas são redondas. Tá? Mas nesse dia, elas estão lá em forma de luna. Só que as pessoas não enxergam isso. As pessoas não estão preparadas para ver. Nesse dia, eu estava fazendo exatamente essa fotografia aqui, quando passou um colega meu, tá? Que não é astrônomo, porque astrônomo tinha obrigação de saber que nesse momento estava acontecendo um eclipse. Esse meu colega é um físico experimental importante, né? Posso até dizer o nome dele, o Mário Baibich. O Mário Baibich passava quando eu estava fazendo a foto. E ele me disse assim: "Você está fotografando aí nessa parede?" Ele ficou intrigado que eu estava ali fotografando às 8h30 da manhã uma parede. Aí eu falei para ele assim: Mário, está acontecendo um eclipse do Sol. Tá? As manchas em cima da parede têm a forma do disco solar eclipsado. O Mário sabia disso, só que ele também nunca tinha visto. Aí, quando eu disse isso para ele, ele enxergou. Tá? Ele enxergou. Aliás, essa história é interessante de ser contada também para mostrar que nós não vemos só com as imagens da nossa retina. Porque o Mário tinha olhado para essa parede, tá?
e não tinha visto as manchas porque ele não estava preparado para ver as manchas. Quando eu falo para ele que tem o eclipse, e ele sabe também, porque ele conhecia teoricamente essa possibilidade, ele enxergou. Tá? Quer dizer, isso mostra uma coisa muito importante, tá? De que a gente não vê só com os nossos olhos, a gente enxerga também com toda a nossa bagagem intelectual, porque imagens na retina, elas têm que ser interpretadas, tá? E não adianta só a gente ter imagens na retina, tá? Muitas vezes a gente está vendo coisas e não sabe ver, tá? Porque não sabe interpretar aquilo que tá enxergando. Aqui outras fotos feitas nesse dia também, em outros lugares, lá as manchas, né, em forma de luna. O eclipse agora mais recente, do dia 26 de fevereiro de 2017, eclipse parcial, ele foi parcial aqui em todo o Rio Grande do Sul. Essa foto me foi mandada por um ex-aluno meu, lá, o Adriano Barcelos, lá ele trabalha lá em Pelotas, no IF de Pelotas, e ele fez essa fotografia legal, tá, das manchinhas em cima do piso, na casa dele. Aqui nós fotografando no Parque da Redenção nesse dia, tá? O chão estava cheio, tá, de manchinhas, e aqui no parque dava para ver muito bem, porque a maioria das pessoas que estavam por lá nem sabia que estava acontecendo o eclipse. Tá? Nem sabia que estava acontecendo o eclipse e também não via as manchinhas acontecendo no lugar onde elas estavam caminhando. Tá? Eu até chamei a atenção de pessoas que passavam por ali, né, dizia, olhem, olhem aqui e tal. Daí as pessoas ficam, mas é mesmo? Elas não estavam preparadas para ver. Bom, gente, uma outra coisa interessante, espelhos são orifícios, também pode ser pensados como orifícios, só que orifícios em que a luz não atravessa o orifício, ela volta. Tá? Então aqui vocês veem um colega meu, Rolando, ele está segurando um grande espelho, tem um espelho grande aqui que está coberto com uma máscara de papel, onde a gente recortou 3 buraquinhos em cima desse papel. Tá? Aí, então, a gente está com o espelho lá atrás, tá? E os orifícios são pequenos. O Rolando reflete a luz do sol em cima da parede. Tá? E cada um desses 3 orifícios produz lá na parede distante uma imagem do sol. Tá? A distância, aqui nesse caso, já é suficientemente grande para que as imagens se superponham parcialmente. Tá? Aqui vocês veem quando o Rolando reflete numa parede próxima, e aí eu consigo, inclusive, na mesma fotografia, pegar o espelho por trás e lá adiante onde a luz está chegando, né? Porque a luz vem, reflete e volta na parede. E aparecem 3 manchinhas agora pequenas. Tá? Os orifícios, tanto nessa foto quanto nessa aqui, tá? São os mesmos, exatamente os mesmos. O que é diferente dessa primeira situação para a próxima é a distância que o espelho está da parede. Então, durante eclipses também a gente pode ver as imagens do eclipse com espelhos. E aí volto para o eclipse do dia 11 de setembro de 2007, em que a gente colocou uma folha de papel almaço em cima de uma parede, e um aluno jogou de longe com um pequeno espelho a luz do sol em cima dessa folha de papel e apareceu o disco solar eclipsado. A distância que a parede estava do espelho era da ordem de 5 metros.
Aqui diversas imagens no eclipse de 26 de fevereiro, tá? Feitas no Parque da Redenção, tá? Jogando com um espelho, tá? A luz do sol no monumento, que tem ali o monumento do expedicionário. Tá? E aí a gente vê as formas de luna. Essa fotografia foi feita em Curitiba, nesse dia, tá? Que me mandaram de lá, tá? Em que o sujeito usou um professor lá da Universidade Tecnológica do Paraná, tá? Ele usou o seu escorredor de massa, tá? Para conseguir muitas imagens do disco solar eclipsado. Tá? Essa aqui são imagens que eu peguei na internet, tá? Que foram feitas nos Estados Unidos num eclipse lá em 2017 também, tá? Em agosto de 2017. Tá? E aqui, tá? De novo, uma peneira, tá? Sendo usada, tá? Para produzir as imagens do Sol.